Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui falando do galvanômetro, que é um instrumento utilizado para poder medir corrente elétrica. Como que ele funciona? Você vai conectar aqui entre os polos vermelho e preto os dois terminais de onde você quer medir a corrente. Então aqui na minha escala você vai ter o seguinte, ó, esse aqui é a posição 0, a agulha na posição 0, indica que não passa corrente. Se você conectar de tal forma que passe uma corrente aqui entre esses dois pontos, o vermelho e o preto, esse ponteiro vai se mover. Ou ele vai para cima ou ele vai para baixo. Vai depender de como é que você vai conectar aqui os fios. Se você inverter a polaridade, ao invés de subir, ele vai descer. Mas enfim, aqui do 0 até os 50, você vai ter 10 risquinhos. Cada risquinho corresponde a 5 miliamperes, 5 milésimos de ampere. Então, você conecta esses dois pontos aqui, vê até onde foi parar o ponteiro, conta os risquinhos e faz a medição da corrente, ok? Então, mas aí como é que esse ponteiro se move? Por que essa agulha se move? Porque ela está presa, esse eixo aqui, ele está preso num campo magnético, que é determinado por um ímã, aqui polo norte e polo sul, entre os dois polos. Sempre o campo magnético ele vai se mover do polo norte para o polo sul. Então o campo sai do norte e entra no sul, ok? Nessa região onde tem um campo magnético, você vai colocar um pedaço de fio dobrado em forma de retângulo, de tal forma que a corrente vai entrar aqui pelo ponto G, vai circular nesse sentido aqui, ó, passando por E, D, e vai sair aqui por esse fio aqui, ó, né? Pelo ponto C, aqui a corrente sai. Esse quadrado aqui, esse fio de cobre, ele está preso de tal forma que ele vai rodar em torno do eixo OP. Ele pode girar em torno desse eixo OP aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Nós sabemos que quando você tem uma carga elétrica, essa carga elétrica se move em uma região onde existe um campo magnético, na carga elétrica vai aparecer uma força magnética. A força magnética que aparece nos elétrons, aqui no caso, que se movem no fio, ela vai seguir a regra da mão direita. Como é que é a regra da mão direita? O dedo polegar vai indicar no sentido da velocidade das cargas, ok? Então as cargas se movem no sentido aqui do dedo polegar. Aqui os 4 dedos vão apontar para o campo magnético e a palma da mão vai ser o tapa, ou seja, vai ser a força que vai aparecer na carga. Então, se você posicionar essa mão direita aqui, de tal forma que o polegar aqui aponta no sentido da corrente, porque a corrente é os elétrons se movendo no fio, o elétron se move nesse sentido aqui, ó, é a velocidade. Então, o polegar apontando no sentido da corrente. Os 4 dedos apontando no sentido do campo, que vai apontar para o sul. Então, os 4 dedos estão apontando para o sul. Então, o tapa aqui seria para baixo. Então, iria aparecer uma força aqui nas cargas. A força magnética que aparece nas cargas elétricas apontaria para baixo nesse trecho, no trecho GE. No trecho DC, onde a corrente desce aqui, ó, né? A corrente aqui inverteu o sentido. Aqui, se você de novo posiciona a palma da mão aqui, né, ou fazendo a regra da mão direita, aqui o tapa seria para cima. Então, o que vai acontecer? Do jeito que está aqui, com a corrente entrando em G e saindo em C, esse quadrado tende a rodar, né, tende a girar para a esquerda, de tal forma que essa agulha que está presa aqui, ó, está presa nesse fio rígido aqui, no fio de cobre, ela iria se mover para a esquerda. Então, eu estou associando o que aqui? Eu estou associando a força magnética que aparece nessa espira, aqui nesse fio de cobre, com a corrente elétrica. Porque quanto maior a corrente, maior vai ser a deflexão do ponteiro aqui, ó. Okay? Aumentou a intensidade da corrente, aumenta a deflexão. Vai chegar num ponto e vai parar, ali eu vou fazer a leitura da corrente. Ok? Então, o instrumento funciona assim, basicamente assim. Se você inverter a polaridade aqui do fio aqui, ó, esse ponteiro iria se mover não para a esquerda, mas iria se mover para a direita, ok? Então, a gente usa esse instrumento que a gente chama de galvanômetro para poder entender como que funciona o amperímetro, que é um instrumento que mede a corrente,
corrente elétrica, e também como é que funciona o voltímetro, que mede a diferença de potencial. Então a ideia agora, com o galvanômetro, é entender como funciona nas próximas aulas o amperímetro e o voltímetro. Ok? É isso aí.